Olá, boa noite. Hoje vamos conversar sobre com quem você conversa sobre sexo e as fake news. Gostaria de agradecer a Liz pelo convite para participar do quarto simpósio introdutório à Liga de Sexualidade da UFTM. Coloque-me, antes de mais nada, à disposição para eventuais dúvidas, perguntas ou até mesmo dar continuidade na discussão sobre essa temática tão atual. Eu fiz um recorte de alguns fatos políticos e de caráter educacional para embasar nossa conversa. Começo, então, apresentando um entendimento sobre o que é sexualidade a partir da professora doutora Guacira Lopes Louro, que em 2015 escreveu um texto intitulado Pedagogias da Sexualidade, e que discorre sobre as muitas formas de fazer-se mulher ou homem, das várias possibilidades de viver prazeres e desejos corporais. A sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política. A sexualidade é aprendida, ou melhor, é construída ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos. Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos gêneros, feminino ou masculino, nos corpos é feita sempre no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As possibilidades da sexualidade, das formas de expressar os desejos e prazeres, também são socialmente estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais. Elas são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. A sexualidade, afirma Foucault, é um dispositivo histórico. Para Guacira Lopes Louro, é uma invenção social, uma vez que se constitui historicamente a partir de múltiplos discursos sobre o sexo. Discursos que regulam, que normatizam, que instauram saberes e que produzem verdades. O texto da Guacira Lopes Louro, Pedagogias da Sexualidade, encontra-se disponível online. Com isso, convido a todos a refletir sobre 4 tópicos. Primeiro, com quem você conversa ou conversou sobre sexualidade? Família? Amigos? Algum profissional da área de saúde? Com um professor da escola? Com qual? Segundo, aonde você busca ou buscou informação? No Google? Em alguma revista? Em algum jornal? Em sites de informações? Você checou ou checa se há veracidade nesta informação? Terceiro, outras pessoas procuram ou procuraram por você para discutir, tirar dúvidas, conversar sobre essa temática? E por último, como essas conversas, tanto você perguntando quanto você respondendo, aconteceram? Ressalvo a importância de buscarmos diversas fontes de conhecimento e assumir o compromisso de não passar para frente e divulgar notícias de procedências duvidosas. Quando recebi o convite da Liz, refleti sobre o que poderia discutir coletivamente, partilhar minhas indagações sobre o tema. Lembrei das fake news que rolaram durante o período eleitoral brasileiro no ano de 2018. E lembrei dos mitos que ouvia quando adolescente sobre masturbação e outros lorotas sobre sexo, que eram repassadas pelos colegas. Um desses mitos sobre a masturbação dos meninos é que crescia pelo na mão ou até calo, se eles os fizessem, né? Se eles se masturbassem. A masturbação é pecado e por isso não deve ser praticada. Mas existem mitos no sentido de coibir a masturbação de meninas? Busque essas informações de uma maneira breve e chego a dizer que não, talvez porque a sexualidade feminina sempre ter sido reprimida. Exemplo disso foi o desenvolvimento e a aplicabilidade do vibrador, criado para curar a histeria. O tratamento consistia na massagem do clitóris feita diretamente pelo médico no seu consultório. Somente no ano de 1869 foi criado o primeiro vibrador, que era a vapor. Em 1880 passou a ser a manivela e em 1902 foi produzido o vibrador elétrico. E somente com a revolução sexual feminina nos anos 60 e da descoberta da pílula anticoncepcional, o conceito de orgasmo começou a ser visto como prazer, e o ato sexual deixa de ser visto exclusivamente como função reprodutora. Mas por que estou trazendo esses pontos para a nossa discussão? Tudo para chegar às fake news. No Brasil,
Existem os parâmetros curriculares nacionais, conhecidos como PCNs, que eles são de 1997, que constituem um referencial de qualidade para a educação no ensino fundamental em todo o país. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros. Tem como objetivo garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. Nos PCNs, existe um capítulo voltado à orientação sexual dos jovens estudantes, em que traz a justificativa do porquê abordar essa temática na escola e aponta as possibilidades e os limites da atuação neste campo para os educadores. Cito aqui alguns itens colocados nos PCNs nesse capítulo de orientação sexual. A sexualidade é primeiramente abordada no espaço privado, pelas relações familiares. De forma diferente, cabe à escola abordar os diversos pontos de vista, valores e crenças existentes na sociedade para auxiliar o aluno a encontrar um ponto de autorreferência por meio da reflexão. Neste sentido, o trabalho realizado pela escola, denominado aqui de orientação sexual, não substitui nem concorre com a função da família, mas antes a complementa. Constitui um processo formal e sistematizado que acontece dentro da instituição escolar, exige planejamento e propõe uma intervenção por parte dos profissionais da educação. A escola deve informar e discutir os diferentes tabus, preconceitos, crenças e atitudes existentes na sociedade. Ainda citando os PCNs, o professor, assim como o aluno, possui expressão própria de sua sexualidade, que se traduz em valores, crenças, opiniões e sentimentos particulares. A orientação sexual nos parâmetros curriculares nacionais, por meio da transversalidade, o que significa que tanto a concepção quanto os objetivos e conteúdos propostos por orientação sexual encontram-se contemplados pelas diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, o posicionamento proposto pelo tema de orientação sexual, assim como acontece com todos os temas transversais, está impregnando toda a prática educativa. Fecha aspas. Neste ponto, vou fazer um breve recorte sobre o uso e apropriação pela Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, que a última versão foi lançada em 2018, e a sua possível relação com a dimensão dos conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais propostos pelos PCNs. Abre aspas. O Brasil tem uma base com as aprendizagens previstas para toda a educação básica. Fecha aspas. O ensino fundamental está organizado em 5 áreas de conhecimento e o ensino médio está organizado em 4 áreas de conhecimento. Contudo, as temáticas relacionadas à sexualidade e orientação sexual foram suprimidas da nova BNCC. E, no ensino fundamental, foi colocado o ensino religioso na grade. Uma pergunta fica: por que essas temáticas ficaram de fora da BNCC de 2018? Aí eu volto um pouco na nossa cronologia, mais especificamente para o ano de 2004, onde o advogado Miguel Najib coordena atualmente, ele funda o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido existe com 2 vertentes. Uma que trabalha à luz do projeto Escola Sem Partido e a outra que é uma associação informal de pais, alunos e conselheiros preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras em todos os níveis, do ensino básico ao superior.
A partir de 2015, o Escola Sem Partido ganhou mais notoriedade quando câmeras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional começaram a debater projetos de lei inspirados no grupo. O movimento é contra a doutrinação política e ideológica, principalmente a ideologia de gênero, em ambientes escolares. Com as eleições de 2018, o movimento instigou a delação de professores doutrinadores, como eles gostam de se referir aos docentes. Após esse período eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, STF, julgou várias leis municipais e estaduais como inconstitucionais. Feito o nosso parênteses explicativo, ou uma nota de rodapé elucidativa, voltamos à nossa discussão. Retomamos a nossa pergunta: por que essas temáticas ficaram de fora da BNCC? Calma, ainda não cheguei lá, mas eu juro que eu vou chegar. No ano de 2011, o projeto Escola Sem Homofobia visava contribuir para a implementação e efetivação de ações que promovam ambientes políticos e sociais favoráveis à garantia dos direitos humanos e da respeitabilidade das orientações sexuais e identidade de gênero no âmbito escolar. Esse projeto era financiado pelo Ministério da Educação, em colaboração, no âmbito nacional, por organizações da sociedade civil, como a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, a ABGLT, e em conformidade com as diretrizes do Programa Brasil Sem Homofobia, que é um programa de combate à violência e discriminação contra GLTB, e promoção da cidadania homossexual, lançado em 2004 pelo mesmo governo federal. O projeto era voltado para a formação e capacitação de professores da escola básica, através de cursos de aperfeiçoamento e extensão em temas relacionados aos direitos LGBT, como o combate à violência e ao preconceito no ambiente escolar. Tinha como público-alvo a comunidade escolar, e em especial os alunos e as alunas do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano e do ensino médio. Orientando-se pelos princípios da igualdade e respeito à diversidade, da equidade, da laicidade do Estado, da universalidade das políticas e da justiça eleitoral, tendo como meta principal contribuir para o reconhecimento da diversidade dos valores morais, sociais e culturais presentes na sociedade brasileira, heterogênea e comprometida com os direitos humanos e a formação de uma cidadania que inclua de fato os direitos das pessoas LGBT. E abordava questões como direito ao uso do nome social no caderno de chamadas e o uso no banheiro no ambiente escolar. Agora, vocês lembram da nossa nota de rodapé sobre Escola Sem Partido? Então, esse projeto, Escola Sem Homofobia, recebeu o nome pejorativo de kit gay, e o sentido de que estimula o homossexualismo e a promiscuidade, ao argumentar que certas discussões deveriam ser feitas somente no âmbito do privado pela família, sendo que nas PCNs, em 1997, dizia já que eram discussões complementares. Um exemplo de fake news foi a mamadeira de piroca, que um vídeo publicado nas redes sociais em setembro de 2018 dizia que o PT estaria distribuindo nas escolas e creches do Brasil de mamadeiras com um bico em forma de pênis para combater a homofobia, sendo que este objeto citado encontra-se à venda tanto no Mercado Livre como em sexy shops, e ele fez um baita sucesso no Carnaval do Rio de Janeiro. Voltando à nossa temática, a educação sexual nas escolas poderia ser uma arma eficaz contra abusadores, gravidez na adolescência, uso correto dos métodos contraceptivos, orientação sexual e respeito à diversidade sexual, de forma a não ficar somente com o professor de biologia o encargo de lidar com as demandas que surgem espontaneamente ou abordando somente a temática da sexualidade, com aulas sobre o aparelho reprodutor e questões hormonais. Questões hormonais é do tipo, por que crescem os pelos nos corpos, os meninos mudam a voz e, quiçá, por que as meninas menstruam. A discussão da sexualidade no atual governo não termina nas BNCCs, quando elas foram excluídas
E sim, né, em 2020, a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a senhora Damares Alves, lançou a campanha de abstinência sexual como método contraceptivo entre adolescentes. Neste sentido, termino problematizando outros 4 tópicos para pensarmos juntos sobre discursos que regulam, que normatizam, que instauram saberes e que produzem verdades. O primeiro, né? As ações que envolvem, não vamos falar sobre isso, são suficientes, corretas e indispensáveis? Ou temos que realizar ações de outra natureza, voltadas para a diminuição da gravidez na adolescência, para esclarecimentos sobre as ISTs e abordagens ou formas de respeito à diversidade sexual? Esta discussão só compete ao núcleo familiar ou deve ser integrada com a escola, como descrito nas PCNs? Ou quanto mais se fala, mais desperta a curiosidade ou não? Ou quanto mais se fala corretamente, mais preparados seremos? Termino minha fala com essas reflexões e questionamentos para a gente pensar juntos e elaborar uma forma de lidar com isso e discutir isso no coletivo de uma forma coerente e respeitosa. Obrigada.